O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Eu acho que no fundo é você e você mesmo. E isso faz com que você tenha a sua meta e tenha grandes parcerias nessa trajetória. Então é possível ser feliz sozinho? É possível ser feliz só vendo seus interesses? Não. A gente é corpo, mente e espírito. Não tenha dúvida. Nenhum conhecimento é em vão. Eu tenho essa certeza. De alguma maneira, tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, principalmente quando eu vivo com dedicação, com afeto, curtindo aquele momento, eu sempre digo, estou botando nas minhas nuvens. E eu acho que um dia a gente vai provar isso. O que tu quer dizer com espírito? Eu quero dizer com o espírito a consciência. Para mim, o espírito é a consciência. Tá. Por exemplo, você não consegue ter uma lucidez que você fala assim, cara, esse pensamento que eu estou tendo é ridículo. Você não está fazendo uma avaliação do seu pensamento? Porque o cérebro, ele produz pensamentos. Agora, quem dá significado aos pensamentos? É algo maior que ele. O cérebro é a máquina. É o rádio. Né? Mas assim, quando eu tenho uma autopercepção de mim, e você está falando aí, quando você falou da geração de vocês, que vocês reparam isso, você está exercendo um lado teu que não é, porque o cérebro está lá. Ele faz uma opção de conexões, uma opção de descargas elétricas. Tá, e daí? O que dá sentido àquelas descargas elétricas? É algo que vê isso funcionar, que sabe que isso funciona. Por isso que eu posso dizer... outro dia eu tava com um pensamento tão fora. Eu falei assim, Bia, que é isso? Que porra é essa que você tá pensando? Não tem nada a ver com você isso. Isso me dá isso é o nosso lado da consciência, que é o lado não material. Isso me dá uma sensação de que eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu tô indo e quais são os meus valores. Porque no momento que você tem consciência, através do conhecimento, o que acontece? Você sabe que você não é só aquilo. Te dá essa certeza. É tão certo que você estranha e faz lógica quando você fala, realmente, eu não sinto isso. Eu estou pensando isso, mas não é isso que eu sinto. Então, isso é tomada de consciência. Isso, de uma certa maneira, é o desenvolvimento de uma espiritualidade por consciência. Verdade. Você sabe qual é a pior ignorância? Não é o cara que não tem conhecimento. É o cara que se recusa a adquirir conhecimento. Sem dúvida. O conhecimento, as pessoas têm uma coisa muito errada. As pessoas acham que conhecimento é conhecimento que tem que fazer prova para passar de ano. O conhecimento, ele é mágico. Ele dá essa possibilidade de você intervir numa máquina que funciona só para te defender. O cérebro, se você não fizer nada, ele o tempo todo vai produzir comportamentos que vão fazer você sempre evitar a morte, tá? Ou então buscar prazer imediato. Ele é uma maquininha feita, programada assim. Você pode desenvolver mais ele, se quiser. Não, se quiser e se tiver essa consciência de querer. Que só vem pelo conhecimento. O fundamental é inspirar as pessoas. Então, é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para o adolescente, e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. É verdade. Isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer. E eu estou falando em inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num lugar, a moça do cafezinho ou a moça que está varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Eu falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora, eu falo assim, por que eu tô com essa cara amarrada? Olha só. Mulher 5 horas da manhã ali, feliz. Então, assim,
A gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal, implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for, a gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É o que eu digo que são a grande revolução da humanidade, ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor. Felicidade vem do latim de fecundo, né? Algo frutífero. Se você olha para isso, você já nota o seguinte: felicidade é alguma coisa que é construída, né? Que dá frutos. E que se é fecundo e se é frutífero, é bom para mim e bom para os outros. Vamos na raiz da palavra. Tá. Você está acostumado com a felicidade do marketing, que é assim: você vai ser feliz quando você der o primeiro beijo, quando você transar pela primeira vez, depois quando você passar no vestibular, depois quando você tiver o primeiro estágio, depois quando você tiver o primeiro emprego, depois quando você tiver o apartamento, depois quando você casar, depois quando seus filhos vierem, depois quando os filhos entrarem para a faculdade. É sempre uma felicidade projetada para frente. E isso é um absurdo. Porque, por exemplo, felicidade, exatamente nesse momento eu estou feliz. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto e só estou concentrada aqui. Nesse exato momento, eu estou aqui, eu estou inteira aqui. E eu estou cumprindo a minha trajetória. Então, se a gente pensar bem, ser feliz é cumprir a missão de um ser humano. Qual é a missão de ser humano? Se tornar uma pessoa melhor. Para mim e para o meu micromundo ao redor. Eu não preciso deixar um legado para a humanidade. Se eu deixar um legado para os meus filhos, se eu deixar um legado para os meus amigos, entendeu? Porque as pessoas querem coisas sempre muito grandiosas, estão esquecendo de fazer o feijão com arroz, que é você tornar momentos imortalizados. Como é que você se imortaliza com a sua filha? Você tendo um momento com ela que você esteja inteiro ali. Então, se a gente for resumir, ser um ser humano, todo mundo nasce humano. Não tem jeito. É espécie. Como os felinos nascem. Felinos. Agora, virar um ser humano, aí que é o nosso objetivo, que é ir se tornando uma pessoa cada vez melhor. E compartilhando isso, né? De alguma maneira eu somar na vida dos outros, cara. Eu não posso ser subtração na vida dos outros. É essa a fórmula da felicidade. Agora, as pessoas vinculam felicidade a isso, entendeu? É que nem se você fosse deixar levar o seu ano inteiro pelo mapa das datas comemorativas, você tá lascado. Você já tá no Matrix, você não sabe. Que assim, final do ano, ok. Aí agora vem o quê? Carnaval. Aí todo mundo já... Aí depois do carnaval, acabou o carnaval já. Calendário Coelhinho social. da Páscoa. Vamos, coelhinho da Páscoa. Acabou festa junina. Aí depois festa julina. Dia das Mães, em maio. Aí depois dia dos Pais. Aí vem feriado de 7 de setembro. Aí vem... Dia das Crianças. Que loucura é essa? Você está sendo 100% manipulado. A tua vida está na mão de pessoas que estão nem aí para você. E você acha que está indo na trajetória de ser feliz. Não, você está indo na trajetória de ser uma pessoa programada para dar lucro. A gente está num mundo que tem muita informação, mas não está tendo tempo dessas informações serem conectadas. As pessoas estão tão ansiosas que elas não dão tempo do amadurecimento. Que informação é informação. Conhecimento é o que o cérebro faz com as informações. E o que eu, como meu drone, começo a perceber o que ele está fazendo. E digo, não, dá para fazer melhor. Você é dono do seu cérebro. Ele não é uma máquina autônoma. E isso é revolucionário. Eu acho que, no fundo, é você e você mesmo. No sentido, assim, você não evolui pelo outro, nem o outro pode evoluir por você. Eu acho que, no fundo, é você e você mesmo. E não acho que isso seja ruim. Eu acho que isso faz com que você tenha a sua meta e tenha grandes parcerias nessa trajetória.
Esse é o grande desafio das parcerias, sejam elas maridos, namorados, colegas de trabalho, amigos. Eu acho que a gente escolhe os parceiros no sentido de facilitar a nossa trajetória, quem dá apoio pra gente nessa trajetória. Mas eu acho que no fundo, por exemplo, você não morre acompanhado. Todo mundo na sua hora vai sozinho. E nem nasce acompanhado. Então, assim, essa questão de que é você com você mesmo é muito importante. Eu não falo isso como egoísmo, eu faço isso como uma constatação da existência humana. Então, é possível ser feliz sozinho? É possível ser feliz sendo só vendo seus interesses? Não.